A hora que vocês falarem, posso começar, eu tenho um PPT aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. E o site, qual é o site, Francisco? Então, Desculpa, estou meio por fora. O site que eu vou passar para todo o grupo é réguadecobrança.com.br. Ah, legal. Mas eu preciso contextualizar aí o porquê que é régua de cobrança. Eu tenho duas empresas, uma delas focado em BPO, e uma outra empresa que é uma plataforma de tecnologia que tem tudo a ver com BPO, que é a régua de cobrança. Então, eu vou falar das duas coisas. Inclusive, eu quero navegar pelo sistema, coisa de 5, 10 minutos, e aí a gente vai interagindo com o grupo aí para esclarecer dúvidas, enfim. O que, de fato, isso agrega nas empresas, principalmente para os prestadores de serviços na área de BPO. Maravilha. Legal. Francisco, está me ouvindo bem? Eu tô. Eu descobri qual era o problema. Está saindo tudo bem? Tá tudo ótimo agora está perfeito. Eu descobri qual era o problema aqui, você acredita? Qual o problema? Era BIOS, bicho ignorante operando o sistema. Mas deve ser algum conflito com o Google Meet. Não, pior que não. Eu tava tentando fazer a transmissão ao vivo, só que aí eu esqueci uma janela aberta e estava escutando 2 vezes. Aí eu estava em desespero. E eu tô com 4 monitores aqui, então pô, começou ao vivo, 8 horas, já estamos atrasados, o que está acontecendo? Não vi que meu monitor aqui da lateral estava com ativo, então estava escutando duplicado. Todo mundo no YouTube também estava escutando. Foi paciência. Tá perfeito. Mas tá esclarecido, então, o problema, né? Era BIOS, era totalmente BIOS, pode ficar tranquilo. Isso acontece. Francisco, antes da gente começar, antes de você colocar ali a sua apresentação, meu caro, muito obrigado pela sua presença hoje à noite, né, por todo mundo que está participando aqui. Então, assim, sou muito grato pela presença de todos. Vou continuar fomentando o pessoal para poder estar participando agora do nosso bate-papo. Vai estar gravado, então, para quem teve a oportunidade de perder, depois quiser saber um pouco mais, vai poder te escutar, vai poder rever, vai poder ver onde pode seguir, como pode acessar as suas plataformas, o seu canal, a sua ferramenta. E antes de tudo, meu caro, se apresente, quem é você, o que você faz, por que você está aqui nessa noite compartilhando com essa galera de BPO financeiro, Guto, como que a gente pode estar crescendo aqui, pode falar. Me perdoa, interrupção. Tem uma amiga da Conta Azul que me perguntou se a transmissão no YouTube vai funcionar hoje ou não. Vai, eu vou botar para rodar, pode ficar tranquilo que eu descobri o problema. Tá, eu posso falar com ela então, porque ela pode acompanhar por lá. Pode, se ela quiser entrar aqui também é bem tranquilo, mas eu vou fazer isso rodar lá sim. Tá bom. Legal, excelente. Então vamos lá, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite, Guto. Obrigado aí pela presença de todos. Eu espero que esse nosso bate-papo aí sirva para agregar alguma coisa na vida de cada um de vocês. Então, me apresentando, meu nome é Francisco Caminha. Eu, por 30 anos, fui controller, diretor financeiro, administrativo, alguns cargos num grupo chamado Estadão, que é o jornal Estadão aqui em São Paulo. E me aposentei há 5 anos atrás e falei que eu ia curtir um pouquinho a vida, descansar, água de coco, praia e tudo mais. Mas eu acabei me envolvendo com alguns negócios e é exatamente esses negócios que eu quero compartilhar com vocês. Eu criei 2 empresas, uma delas focada em BPO e uma delas focada em tecnologia, plataforma de cobrança. A gente vai falar rapidamente aqui do que é cada um dos serviços e o que, de fato, a nossa plataforma faz. Eu preparei um PPT aqui para ilustrar, para ficar até mais fácil aí a divulgação do conteúdo. Então, se vocês me permitirem, deixa eu compartilhar aqui a telinha. Por favor. Todos estão vendo? Estamos vendo. Está presente isso, perfeito. Tá, então vamos lá. Então, aqui, agradecimento especial ao Guto, que fez o convite. De bate-pronto eu aceitei, sem muito saber o escopo aí do grupo, mas eu vou conhecer a turma aí em detalhes, tá, Gutão? Muito obrigado. Bom, aqui a estrutura societária das empresas onde nós atuamos. Então, começamos a falar um pouquinho aqui de BPO. Primeiro, a constituição de uma holding, que essa holding é responsável
pelo pilar aqui de BPO e pelo pilar aqui de tecnologia, que é o sistema régua de cobrança. Dando ênfase aqui na holding. A holding nós constituímos faz pouco tempo, inclusive foi um trabalho custoso, no sentido de consultar advogado, ver quais eram as premissas para que isso decolasse sem nenhum tipo de problema, realizarmos todas as mudanças com o contrato social, porque eu não tinha até então essa figura de holding. E aí vem a pergunta, né? Por que holding? Holding, primeiro, para blindar um pouco as empresas que estão abaixo de um determinado grupo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, de facilidade em mudar o quadro societário das empresas, plano de ação. A gente vai falar um pouquinho aqui de planejamento estratégico. Então, a holding acabou permitindo que a gente fizesse tudo isso de uma forma muito mais segura e até pensando em possíveis investidores em todos esses negócios aqui que nós atuamos. Bom, BPO, nós temos aqui 2 grupos que a nossa empresa atende, praticamente as 6 empresas jurídicas, mas o que nós damos mais ênfase aqui na holding é essa plataforma régua de cobrança, que hoje nós temos com 800 empresas ativas, integradas aí com vários sistemas. BPO, quais são os pilares aqui que nós atendemos quando a gente inicia um bate-papo com qualquer interessado? Primeiro, o nosso escopo. A gente atende toda a parte financeira, e aí quando fala financeiro, a gente dá destaque também em contabilidade, toda a parte tributária, recursos humanos, como folha de pagamento, contratação, processo seletivo, jurídico. Aqui é o jurídico trabalhista, que envolve riscos, que envolve o societário, que envolve novos negócios, participações, entrada de novos investidores, e aqui tecnologia. Então, esses são os pilares que nós atendemos aqui em BPO. Primeiro ponto de atenção, e obviamente eu estou falando com todos vocês que já conhecem BPO, a gente gosta de, nesse primeiro bate-papo, entender a empresa, como que ela está estruturada, ou seja, ela usa um RP, usa os sistemas, controles são em planilhas, como que funcionam os contratos? Quando a gente fala em contratos com fornecedores, com qualquer tipo de terceiros, com clientes, mesmo NDAs, quando você abre um tipo de informação para o mercado ou coisas do tipo. Aqui, CRM e saque. Como que a gente atende esses clientes, como que a gente recebe os leads, como que a gente faz a captação, como que a gente trabalha, como que a gente prospecta, como que a gente fecha negócio, como que a gente acompanha esses clientes. Auditoria, aqui a gente sempre fala auditoria, a gente pensa, é auditoria interna, mas tem auditoria externa também, e mesmo que não tenha nenhuma empresa especializada nesse segmento de auditoria, o nosso BPO, quando entra em qualquer empresa, entre aspas, a gente faz aqui um papel de auditoria, para avaliar principalmente os controles internos, como que funcionam os processos dentro das empresas e tudo mais. Ferramentas de gestão de projetos, aqui a gente dá ênfase também no Office, que toda a nossa equipe trabalha com Office, hoje estão todo mundo não, uma grande maioria usa planilha Excel, editor de texto, uma apresentação, uma plataforma de acompanhamento de novos negócios, projetos, etc. E aqui ambientes onde a gente hospeda todas essas informações. Parceiros. Quando a gente fala em BPO, principalmente financeiro, a gente tem aqui um vínculo bastante próximo com alguns bancos de mercado, os principais. BTG, Bradesco, Itaú, Inter, Safra, e Conta Simples, dando ênfase aqui, foi um banco que nós criamos, inclusive era investidor desse banco, e o ano passado eu acabei vendendo a minha participação. Mas esse banco, a gente desenhou, nós, num primeiro momento, entramos com o nome de Bank, aí tivemos problemas com o Nubank, e nós tivemos que mudar o nome, fizemos uma pesquisa de mercado, e acabamos aí colocando o nome nesse banco digital como Conta Simples, que hoje deve ter aproximadamente uns 15 mil correntistas. E também temos aqui a plataforma Cielo, quando a gente começa a falar em transações através de cartão de crédito. No nosso BPO, o que a gente combina com as empresas?
que, periodicamente, geralmente reuniões mensais, a gente cria-se o COMEX. O que é o COMEX? São as pessoas que, de fato, recebem essas informações, é o corpo que decide dentro da empresa, que avalia os resultados e toma as decisões. Nessas reuniões, a gente discute, basicamente, em cima de demonstrações financeiras, balanço, DRE, fluxo de caixa e outros relatórios, e, obviamente, com foco em resultado. Falamos também, tratamos a parte tributária, principalmente planejamento tributário, o societário da empresa, como que ela está constituída, qual que é o objeto, quais são os serviços que ela presta, quais são as alíquotas que, de fato, incide em todos os serviços prestados ou produtos negociados, e aqui, obviamente, falamos de novos negócios. Então, isso daqui é uma fotografia bastante simples aí do que nós chamamos de BPO. Bom, nesse slide, eu gostaria, não sei qual que é a dinâmica, Guto, mas se vocês quiserem ir parando, fazendo perguntas, fiquem à vontade. Ou também posso fazer toda a apresentação e depois, no final, a gente abre para perguntas, dúvidas, etc. A dinâmica é essa mesmo. Enquanto o pessoal que está chegando, se for a primeira vez, pode levantar a mão, pode escrever aqui no chat, pode ir acompanhando e falando, a gente vai Legal. interrompendo, né? Mas você pode ir tocando aí sem nenhum problema, Francisco. Perfeito, então tá bom. Então vamos lá. Então, BPO, falamos aqui, passamos, entre aspas, nesses 4 pilares, o que nós fazemos aqui nas empresas onde nós prestamos esse tipo de serviço. Já nesse slide, a gente já entra na nossa plataforma de cobrança. Só que eu sempre digo que é o nosso, pelo menos é o meu, brinquedo favorito. Por quê? Por muitos anos, eu era controller do Estadão, como falei no início, e nós usávamos um sistema chamado SAP. Boa parte aí do pessoal, se já não trabalhou, deve conhecê-lo. E a gente tinha uma necessidade muito grande de fazer gestão, principalmente do contas a receber. Por quê? Nós tínhamos, na época, 150 mil clientes, nós tínhamos que controlar todas as inadimplências, nós trabalhávamos basicamente com o conceito de assinaturas, que era um volume muito grande, e era difícil a gente ter isso na nossa mão. Ou seja, para saber de fato como que a empresa estava indo, qual era o percentual de inadimplência, o que a gente tinha que fazer, se a gente tinha que contratar escritório terceirizado, enfim, era um negócio absurdo, de complexo. E nesse tempo que eu estive cuidando também dessa área, eu acabei visualizando uma oportunidade que hoje eu entendo que as empresas, em qualquer segmento, em qualquer tamanho de negócio, seja pequeno, médio ou grande, precisa ter uma gestão adequada de cobrança. E aí nós começamos a trabalhar aqui numa plataforma, que eu vou entrar no sistema para compartilhar com vocês, que chama-se Régua de Cobrança. Qual é a nossa intenção de adquirir a nossa ferramenta? Em média, a gente já tem um estudo nas nossas 800 empresas como clientes, que a gente acaba reduzindo essa inadimplência em 30%. Obviamente, isso para cima ou para baixo, mas a média é 30%. Hoje, nessa nossa plataforma, nós vamos ver que podemos, além de fazer cobranças por e-mail, por SMS, por WhatsApp, nós também somos distribuidores da Serasa Experian. O que significa isso? Que nós temos uma integração ativar títulos. Então, se um cliente, você fez inúmeras coisas, não deu resultado, vamos negativá-lo na Serasa. Então, a nossa plataforma é integrada aqui com a Serasa. Nós temos um outro serviço também, que é o protesto de títulos em cartórios. Hoje, nós temos 3.800 cartórios integrados através do Instituto. Apesar desse slide aqui estar com 3.600, esse número já está desatualizado. Então, como nós atendemos empresas no Brasil todo, obviamente, quando a gente recebe alguém aqui para protestar, a gente identifica qual que é o endereço daquele devedor, e através desse endereço, a gente localiza qual que é o cartório daquela região, e na verdade, protestamos o título dentro desse cartório. Aqui, a nossa plataforma,
ela tem o objetivo de integrar vários sistemas de mercado. Então, provavelmente, vocês que trabalham com RP, vocês devem usar algum sistema, e espero que alguns desses sistemas, a maioria aqui, estejam integrados aqui dentro da nossa plataforma. Então, o nosso principal parceiro hoje é o Omni. Desse RP, já é comercializado o nosso sistema aqui, régua de cobrança. Então, aqui são um dos sistemas que a gente tem integração. O que nós estamos homologando agora, e já vou mostrar de antemão aqui como que funciona isso. Toda a parte de acordos. A gente demonstra para cada devedor, se esse devedor tem processos vinculados, e como que nós podemos negociar isso de uma forma mais agressiva. E aqui demos ênfase também que nós somos uma plataforma que conseguimos mandar o WhatsApp em massa. A gente vai ver como que funciona. Então, aqui é o PPT. Eu quero aproveitar aqui o nosso tempo para compartilhar, que é essa daqui. Então, assim que o cliente entra na nossa plataforma, nós damos uma visão do que é o contas a receber dessa empresa. Essa empresa aqui é uma demo do nosso grupo. Então, quando a gente começa a fazer a leitura do contas a receber, a gente apresenta total do contas a receber, e aqui embaixo a abertura desses contas a receber. Quantos títulos vencidos, quantos a vencer, e quantos foram pagos após o vencimento e até o vencimento. Sempre demonstrando o valor envolvido em dinheiro e a quantidade de títulos vinculados aqui com esses montantes. O que vem a ser títulos? Modalidades de cobrança. Se a gente recebe por cartão de crédito, por boleto, por cheque, seja lá qual for, a gente apresenta aqui nesse dashboard. E aqui o ticket médio desse total do contas a receber, pela quantidade de títulos, qual que é o ticket médio dessa empresa. Ao lado direito, uma apresentação gráfica, que a gente tem até o cuidado de demonstrar por cores, para saber se é algo bom ou se é algo ruim. Então, o verdinho aqui, nós sabemos que é algo bom. Desse montante do contas a receber de 3,5 milhões, nós recebemos 3 milhões. Então, isso representa 86,7%. O vermelhinho, algo ruim, ou seja, tem títulos vencidos. No caso aqui, 187 mil, que representa 5,3% da nossa carteira. E o laranjinha aqui é aquilo que a gente recebeu após o vencimento. Então, a gente sempre infere aqui que o régua ajuda a fazer a cobrança, principalmente dos títulos vencidos. Então, aqui nós já temos um montante, ó, recebidos após o vencimento, 7,9, que representou lá 280 mil. Nessa tela inicial, nós temos também uma apresentação da quantidade de clientes que nós temos numa determinada empresa e uma classificação de risco de acordo aqui com o comportamento dos faturamentos e recebimentos por cada uma dessas. Cliente que tem uma inadimplência até 2%, risco baixo. Aquele cliente que tem uma inadimplência até 10%, risco médio. E acima de 10%, obviamente, risco alto. Para todos esses CNPJs ou CPFs, nós fazemos uma consulta individualizada e apresentamos se esses CNPJs ou CPFs têm algum tipo de processo vinculado com essa empresa ou com pessoa física. Aqui são processos na área tributária, trabalhista, civil, eleitoral, criminal e outras esferas. E aqui ao lado direito, o mesmo conceito. O que é verdinho aqui é bom. Aqui, ponto de atenção. Esse nosso dashboard, ele é muito fácil de fazermos análises por períodos, por categorias, por tipo de segmentos, dependendo da empresa. Aqui algumas empresas falam, olha, eu quero fazer um controle por região, norte, sul, leste, oeste. Eu quero fazer um controle aqui por tipos de serviço, tipos de produtos. Aqui, equipes de cobrança, principalmente nas grandes empresas, isso acaba sendo bastante utilizado. Então, no momento que a gente
Todas as nossas telinhas aqui do sistema, ou quase todas, nós temos aqui. Então, o cliente, no momento que ele clica nesses plays, ele acaba entendendo o que essas telas trazem de informação, como que os usuários fazem o manuseio aqui para entrada, para ingresso de algum título, ou qualquer alteração, e esses vídeos a gente sempre procura ter no máximo 40, 50 segundos, para que seja algo muito dinâmico. Então, esse módulo régua, nós falamos aqui no primeira telinha aqui, que é o contas a receber. Logo em seguida, nós temos os títulos. O que são os títulos? Detalhamento de todos os títulos que estão no contas a receber. Aqui nós temos o filtro, para que a gente faça pesquisas por data de emissão, de vencimento, por status de atrasado, recebido, a vencer. Vamos fazer uma pesquisa aqui até para ilustrar. Vamos pegar os títulos em atraso, vamos colocar aqui por área de valor, fizemos uma pesquisa. No momento que a gente faz a pesquisa, são 70 títulos que estão aqui nesses critérios que colocamos no filtro. Para cada um detalhadas, abrindo a gavetinha aqui, a gente tem data de emissão, vencimento, qual que é o nome do cliente, e principalmente, qual o e-mail, qual o telefone, é que aqui é a base teste, a gente não tem preenchido, mas qual que é o e-mail, qual que é o telefone, e por que que isso é importante? Porque com essas informações, nós vamos começar a fazer disparos, sejam por e-mail, por SMS, por WhatsApp, nós podemos negativar um título, nós podemos protestar, nós podemos negociar, e nós podemos, entre aspas, ingressar com uma ação judicial. Então, selecionamos todos esses títulos, vamos imaginar que a gente queira fazer uma cobrança aqui, nesse momento. O que o sistema faz? Ele identifica quais são os títulos que têm e-mail e quais são aqueles títulos que têm telefones, e no momento que a gente seleciona aqui, apertei o botão. Eu vou explicar numa outra telinha aqui para ficar mais fácil o que vem a ser o template, que nada mais é o conteúdo dessas mensagens. Essa próxima tela, dashboard, que aqui nós temos o registro de tudo que o sistema transaciona, ou seja, tudo aquilo que ele envia, por e-mail, por SMS, por WhatsApp, e temos também um relatório aqui consolidado, que ele apresenta dia a dia o que o sistema vem fazendo de envio de e-mail, qual o valor envolvido, qual que é a quantidade, e assim também para SMS e para o WhatsApp. E no total do mês, qual que é o valor transacionado aqui nesses processos, principalmente de cobrança. O painel abaixo aqui, nós temos os títulos originais, ou seja, qual que é o valor envolvido daquilo que está vencido, que é o que nós chamamos de age do contas a receber, e essa coluninha aqui, qual que é o valor atualizado na data de hoje. E aqui o ticket médio. Ao lado direito, também um age somente dos títulos que foram recebidos após do plano que essa empresa contratou conosco. Então, ela contratou 2.000 notificações, no dia de hoje, ela usou 10% disso. Isso aqui é uma base teste, por isso que o percentual aqui está baixinho. E um WhatsApp, contratou 100 notificações por WhatsApp em massa, e usou apenas aqui 93% desse montante. Próxima telinha, nós temos o que chamamos o coração do sistema. O que é o coração do sistema? Aqui nós configuramos todos os critérios de lembretes, de agradecimentos e de cobrança. Então, vamos pegar essa primeira linha aqui de cobrança. Eu configuro que o sistema pode fazer cobrança por e-mail, por SMS, por WhatsApp. A primeira cobrança será no 3º dia útil, e aqui nós temos o famoso template. O que vem a ser o template? Nada mais é do que o conteúdo que a gente define que serão enviadas essas notificações. Basicamente, aqui tem os textos fixos e o que nós chamamos de variáveis. O que são as variáveis? Nome do cliente, data de vencimento, valor do boleto, link da nota fiscal, link do boleto, QR Code e quem assina. Conforme a gente vai preenchendo, a gente já vai tendo aqui uma prévia aleatória do que como serão essas notificações através da nossa plataforma. Esse conceito, ele serve também para SMS e serve também para o WhatsApp. Então, isso daqui são os nossos templates. Então, uma vez definido esses critérios todos,
nós vamos aqui em configurações, aqui são os dados da empresa, aqui são alguns bloqueios que inadimplente, porque esse inadimplente a gente vem negociando, a gente tem uma tratativa diferenciada, então no momento que a gente se depara com uma situação dessa, a gente pode colocar aqui o CNPJ, o raiz do CNPJ, o CPF, e o sistema não vai fazer nenhum tipo de notificação, porque ele caiu aqui no processo de bloqueio. Isso serve para um determinado e-mail, para um domínio de e-mail, para um determinado título, que às vezes vocês podem ter um cliente que tem lá 10 títulos vencidos, mas somente o título 3 você não quer cobrar. Não tem problema, coloca o número do título e o sistema não vai cobrar somente aquele título. Eu quero atender somente a Zona Norte, eu quero atender somente o produto da linha de serviço XPTO. Então, aqui são alguns critérios. E para fecharmos, as modalidades de cobrança. Eu quero que o sistema faça cobrança aqui somente nas modalidades de boleto, e cartão de crédito é um tratamento diferenciado. Então, vocês selecionam aqui quais são as modalidades, e, obviamente, se querem todas, o sistema no padrãozão aqui, ele já vai adotar todas aqui como padrão. E aqui embaixo, como que quem assina, ou seja, qual que é o e-mail, e qual é o telefone que sai em todas as notificações. E no caso de WhatsApp em massa, tudo que o sistema manda através de WhatsApp é usando o nosso número corporativo. O nosso número não, são centenas de números. Quando o devedor recebe essa informação, para quem que ele responde? Para esse número que vocês informaram aqui. Porque a partir daí eles começam a ter contato com vocês. E para fecharmos o conceito aqui das configurações, nós estabelecemos um horário que vai das 8 às 18, que uma vez setado isso e liberado as notificações, às 11 horas o sistema começa a fazer todos esses disparos de forma automática, ou seja, não precisa ninguém apertar botão, porque isso tudo é liberado aqui, tudo é configurado dentro do nosso servidor. Então, voltando aqui para a telinha, é esse botãozinho aqui, ó, revisei todas as rotinas, apertei o botão amarelo, isso está verdinho, então significa que o sistema pode trabalhar. Ah, eu por algum motivo tive problema embaixo, não tem problema, vem aqui, aperta o botão, automaticamente ele ficou vermelhinho aqui, e o sistema para de fazer qualquer tipo de envio. Então, isso é bom porque não depende do nosso suporte aqui para nada, e vocês que pilotam aqui, no bom sentido, todas as informações dentro do sistema. Então, esse módulo é o que nós chamamos régua de cobrança. Por que eu falo esse módulo? Nós temos outros módulos. Próximo módulo, consultas. Por que está dividido aqui? Vamos imaginar que vocês já tenham esse serviço, e vocês querem, ó, não tem interesse nesse tipo de serviço. Olha, mas eu tenho interesse aqui nas consultas. O que vem a ser as consultas? Nesse nosso teste, nós temos aqui 124 clientes, que eles estão todos listados abaixo aqui. E em cada um desses CNPJs ou CPF, nós vamos dando aqui o percentual de risco. O que vem a ser o risco aqui, repetindo? Quanto que nós faturamos, quanto que tem de vencidos, e aí o sistema faz essa relação, dá o percentual. Então, esse exemplo aqui, ó, 12%. Nós faturamos contra essa empresa 4.500. Ficou pendente lá, ficou em aberto R$500. Então, percentualmente representa 12%, então isso daqui já é um risco alto, que ultrapassou os 10%. Para cada um desses CNPJs, aqui nós temos uma consulta dinâmica. Então, para esse cliente, que é um banco, Banco Inter, por isso que ele tem uma quantidade tão enorme aqui de processos, no momento que a gente clica, a gente já sabe aqui um pouquinho do CNPJ do Banco Inter. Quantos processos eles estão movendo contra alguém, quantos processos que estão movendo contra eles, e aqui outras partes envolvidas. Quais são os valores aqui nesses processos? 5,6 bi, ou seja, 6 bilhões de reais. Obviamente, faz sentido a gente ter negócio com o Banco Inter? Provavelmente sim, que a gente já conhece o Banco Inter. Mas se fosse uma outra empresa aqui, que tivesse um volume de processos considerável, e vocês quisessem prestar serviço para as empresas, provavelmente acenderia uma luz amarela e falou, vamos avaliar com calma aqui, que eu não sei se de fato a gente tem interesse em trabalhar com essas empresas.
Todos esses processos aqui, nós fazemos uma segmentação de quais naturezas nós temos em cada um desses processos. Então, aqui, nós temos 40 mil na área civil administrativa, no trabalhista, no tributário, no criminal, e aqui a situação de cada um desses processos, como eles estão e onde que eles estão transitando. Ah, está transitando aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunal de Justiça de Minas, está tudo aberto aqui, ó, como que eles estão divididos, tá? E aqui o totalzão de processo. Então, isso daqui é o que nós chamamos consulta simples de todos os nossos clientes da carteira, e, obviamente, o risco, ele leva em conta isso, e leva em conta, principalmente, aqui os vencidos, e quando que nós fizemos aqui, entre aspas, essa atualização. Ou seja, eu atualizei agora há pouco, até reservei peguei esse CNPJ aqui para demonstrar para vocês, que foi às 19h40 do dia de hoje, tá? Aqui vários filtros, se eu quero fazer risco por alto, por baixo, enfim, um determinado CNPJ, um CPF, ou só CPF, ou só CNPJ, ordenação aqui, se é por vencido, por quantidade de processos, selecionei, aperto aqui, e eu já tenho aqui todas as informações desse tipo de consulta que nós fizemos. Aqui o relatório jurídico, relatório muito mais robusto, que nós temos informações. Vamos pegar aqui, ó, relatório, vamos pegar esse segundo aqui, ó, relatório jurídico, que ele faz uma varredura, além dos processos, se tem protestos, se tem dívidas ativas vinculadas a esse CNPJ, peguei uma empresa aqui aleatória, como que esses processos e essa empresa vem transitando aqui ano a ano, em cada um dos exercícios, qual que é a quantidade de processos, onde que esses processos estão transitando, quais são os tribunais, por regiões, aqui o risco envolvido para esse CNPJ, com base em tudo isso que nós falamos, e aqui embaixo, o andamento dos processos de cada um dos itens listados acima. Então, para esse processo aqui, que é de natureza civil administrativa, quais foram os últimos 5 andamento do processo. Como que está andando esse processo? Então, aqui tem as datas, o que aconteceu em cada um dos processos. Então, esse relatório aqui, ele é bastante extenso. Nesse caso aqui, deu 167 páginas, tá? Então, esse é um relatório individualizado, bem mais robusto. E aqui algumas consultas que nós estamos testando ainda, que são específicas do Serasa. Qual a diferença do Serasa para cá? Primeiro que esse ambiente aqui é um parceiro que nós temos num grande grupo chamado Vilela Bank, que é banco também, que a sede fica em Porto Alegre, mas eles têm escritórios basicamente em todos os estados do Brasil. Então nós fizemos esse vínculo. Então no momento que a gente faz qualquer tipo de consulta, é na base dele que nós estamos puxando essas informações e apresentando para vocês. E aqui o conceito vai ser igual também, que é o que nós já estamos homologando, que é com a Serasa. 2 tipos de consulta, que é uma consulta nova, não foi nem lançada ainda no mercado, que é a básica e a avançada. A gente vai apresentar aí em breve, provavelmente acho que agora em agosto deva subir. Lembrando que um dos investidores do Régua de Cobrança, ele é um dos maiores distribuidores de serviços do Serasa, então ele também tem todo o interesse que o Régua de Cobrança comece aí a divulgar esses lançamentos. Um deles são essas consultas aqui, que vai ser todo um processo que envolve a parte técnica, que nós chamamos leitura, através de APIs e tudo mais. Aqui o nosso outro bloco, que são negativações. O que são negativações? No momento que o cliente contrata o nosso serviço, ele entra aqui numa telinha e ele fala que, olha, esse título está vencido há 348 dias, portanto, ele é elegível a ser negativado. Eu avanço nessa tela, confirmo aqui as informações, se a gente tem contrato, se a gente tem nota, se as pessoas envolvidas aqui estão devidamente registradas, porque essas informações aqui a gente acaba trazendo tudo dos RPs. Aqui embaixo, se nós temos algum tipo de avalista, fiador, coobrigado, corresponsável, que são meio que sinônimos, a gente colocou todos os nomes aqui. Se tem, preenche. Se não tem, simplesmente a gente aperta o botão vermelho e automaticamente isso vai para a Serasa. Tudo o que a gente faz aqui nessa plataforma de negativação, nós temos o que chamamos dashboard. Qual que é o objetivo do dashboard? Quantos títulos nós negativamos, que é esse bloquinho azul, qual que é o valor envolvido e quantidade,
e, de fato, quanto que nós estamos tendo de êxito, que é o verdinho aqui. Então, negativamos, sei lá, 200 títulos. Ó, nós tivemos êxito aqui com 120, ou seja, um percentual considerável, tanto é que a gente vai calculando aqui o percentual de êxito. Esse mesmo conceito temos para protesto. Então, no momento que a gente entra na tela aqui de protesto, são todos os andamentos, mas eu pego um título aqui, quero protestar. Basicamente, eu tenho que confirmar a localidade. Aqui, por exemplo, não está preenchido todos os dados, mas a gente preenche, tanto é que ele está dando um probleminha aqui, e no momento que eu dou protestar, através desse endereço com essas informações, a gente vai lá e registra isso no cartório responsável por aquela região, tá? E o mesmo conceito aqui também em dashboard. Depois eu vou mostrar um cliente que eu sempre demonstro para os nossos possíveis clientes da nossa plataforma, esse dashboard preenchido para vocês visualizarem aqui de forma mais fácil. E aqui para fecharmos o nosso módulo de acordos. O que vem a ser o módulo de acordos? A gente tem aqui o valor envolvido a ser negociado, obviamente com todo o range, que é a idade do contas a receber, e aqui o próprio usuário fala, olha, nessa faixa aqui eu quero dar 10% de desconto, nessa eu quero dar 20%. Então, simplesmente o usuário coloca esses percentuais de êxito, e no momento que ele ativa esse serviço, a gente começa a fazer essa negociação através aqui na nossa plataforma, que nós estamos homologando aqui com o Vilela Bank, que no momento que a gente passa isso para eles, a gente começa a transacionar e fala, caro cliente, você tem uma dívida de R$100. Se você tiver interesse de pagar na data de hoje ou nos próximos dias, nós damos 10% de desconto. Se aceita fazer o pagamento agora, qual que é a modalidade que você prefere? Cartão de crédito, boleto, um QR Code, envio o Pix. Então, e esse processo de negociação, nós que fazemos aí toda a gestão. E aqui também o conceito de dashboard, o que está em andamento, o que deu certo, e aquilo que foi encerrado sem sucesso, que obviamente a gente fica por um período tentando. Não tivemos êxito, a gente simplesmente encerra as tentativas, tá? Então, essa negociação. A arbitragem e ajuizamento nós não liberamos ainda, que tanto um quanto o outro nós estamos ainda em homologação. Então, a arbitragem é um fórum, como se fosse uma esfera antes de entrar no judicial. Isso de certa forma, tem todo um respaldo legal, e a gente tenta fazer um acordo antes de entrar com uma ação. E no momento que sai esse acordo, isso tem, de fato, aí uma chancela judicial. E aí não deu certo nesse fórum de arbitragem, a gente vai para ajuizamento, que é a entrada do processo, recolhimento das custas e tudo mais, acompanhamento por parte dos nossos advogados, e, obviamente, até a sentença aí do processo, tá? Só queria mostrar mais uma telinha, eu só vou sair dessa e entrar numa tela não muito bonitinha, que é essa daqui, só para entrar num dashboard. Deixa eu ver se ele carrega rápido. Está demorando aqui, vamos lá. E esse dashboard. Então, um exemplo aqui de cliente. Esse cliente já negativou R$1 milhão e já tiveram êxito aqui em R$980 mil, ou seja, no total, considerando mês a mês aqui, o percentual de êxito foi da ordem de 89%, ou seja, é um percentual super alto, e com certeza isso foi um serviço agregado para eles. Bom, acelerei um pouquinho aqui na apresentação, até para a gente ficar com tempo de começar as perguntas, troca de figurinhas, o que vocês acham. Então, esse é o foco. Francisco, você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Tá, perfeito. Cara, me passou muita coisa pela cabeça, a perguntar bastante possibilidades aqui. Trabalho sempre tem, né? A gente só não pode deixar os instrumentos enferrujarem, a gente tem que colocar a mão na massa. Exatamente. E é muito interessante você estar trazendo essa ferramenta, estar trazendo toda essa sua experiência. É interessante falar assim, poxa, você fez BPO de empresas grandes lá atrás, né? Tem todo mundo aqui
como é que se diz, começando meio que agora e não sabe que essa vivência, essa aplicação já vem de longa data, né? Já existe há um bom tempo. Sim. Mas eu vou deixar o Léo, ele anotou 3 perguntas, eu vou deixar o pessoal falar, deixar o Léo falar aqui. Tá. Vocês podem ficar à vontade, pessoal. Vamos às perguntas. Fala, Francisco, boa noite de novo. Boa noite, Léo. A primeira curiosidade que eu tive foi como funciona a integração com os ERPs. Tá. Como que o cadastro é alimentado, como que a régua de cobrança sabe quando o meu cliente pagou o título que estava em atraso, e aí a régua tem que parar de enviar mensagem para ele. Perfeito. Ó, excelente pergunta, Léo. Então, vamos lá. Hoje nós temos a nossa plataforma integrada com outros RPs, a maioria deles através de API. Então, o que é API, para quem não está familiarizado? É uma forma de a gente fazer a leitura desses títulos do contas a receber diretamente no sistema dessas pessoas. Então, vamos pegar um exemplo aqui, o cliente usa o OMIE. Então, no momento que ele contrata a nossa solução, de forma sistêmica, ele passa um usuário, uma senha para nós, essa senha fica dentro da nossa plataforma, e aí ele já começa a fazer a leitura do contas a receber. Isso é coisa de minutos, a gente lê o contas a receber inteiro. Segunda pergunta que você fez, como que a nossa plataforma identifica que esse título, entre aspas, vencido, ele foi pago agora? Existem 2 formas. Antes de nós fazermos qualquer cobrança, a gente vai lá no RP e verifica se aquele título ainda continua em aberto. Se ele continua em aberto, nós mandamos a cobrança. Se ele já foi baixado, a gente simplesmente muda o status para baixado e não faz mais nada. Existe, sim, para alguns RPs, um recurso técnico bastante importante chamado webhook. O que é o webhook? Lá na ponta, na hora que o sistema recebe a informação que o título foi recebido, ele já passa essa informação para o régua. Então, o régua não precisa esperar um horário determinado. Ele já sabe que aquela informação está atualizada. Então, esse é o caminho mais rápido. Para alguns outros sistemas, que às vezes não tem o recurso de API, nós temos também a opção de o usuário exporta uma planilha, essa planilha no layout do régua, a gente importa no régua e também o processo é o mesmo. Mesmo, entre aspas, o que difere desse primeiro momento que eu falei para essa segunda alternativa? Que todos os dias o usuário vai ter que ficar importando essa planilha. Ele fala assim, ó, régua, esse cliente, eu tenho aqui 10 devedores. Aí vou imaginar que no dia de amanhã alguém foi lá e pagou, vai pagar. Aí eu tenho que pegar essa informação e tenho que alimentar para o régua. Como que a gente faz isso? Fazendo o upload, aí a carga dessa planilha novamente. Ah, ninguém não teve mudança no contas a receber. Não precisa fazer a carga da planilha. Então, isso é o que nós chamamos de processo meio que manual, porque depende do usuário passar uma informação para o nosso sistema ficar atualizado, para ele não fazer nenhum tipo de ação errada, indevida. E o terceiro cenário é um termo que eu uso, que é, nós queremos atender até a empresa, o dono de pastelaria. Pô, o cara é dono de pastelaria, não sabe nem que é RP, nem que é sistema, e ele não quer usar planilha. Ah, mas se ele for lá no nosso sistema, ele consegue digitar o título. O que é digitar o título? Se eu tenho, qual o cliente, a data de vencimento, qual que é o valor envolvido, se o cara pagou com boleto, se eu emitir nota, se eu não sei... Puta, essas informações ele digitou, pronto, tá feito. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos 3 fontes, 3 portinhas de entrada. 1, integrações, através de API. 2, importação de planilha. E 3, digitação. A gente atende todas as formas aqui, em qualquer segmento de empresa, em qualquer tamanho. Ficou clara aí a resposta? Alguma dúvida? Não, com certeza, claríssimo. O Guto, você acha que eu posso perguntar RP? Qual RP que integra mais Deve. fácil, mais difícil? Vamos lá. Se você puder até dar o exemplo da Conta Azul, Francisco, é o que a gente mais utiliza aqui na contabilidade BPO financeiro, onde eu trabalho. Legal. Então, vamos falar exclusivamente do Conta Azul. Hoje, nós temos integração com Conta Azul. Porém, tem uma particularidade. O que é essa particularidade? Dentro do Conta Azul,
vocês têm lá o módulo financeiro, onde tem Exato. o transacional do contas a receber, contas a pagar, entrada, saída, tem tudo. Exato. Para esse módulo financeiro, o Conta Azul não liberou a API ainda. Eles estão Ok. desenvolvendo e prometeram para o mês de julho, mas o julho já está terminando e até agora não me passaram nada ainda. Uhum. Porém, os clientes que usam o Conta Azul através de contratos, nós acessamos via API os contratos. Então, o que significa isso? Vocês prestam serviço para um determinado cliente. E esse serviço ele é recorrente. Todo mês vocês faturam lá, sei lá, R$ 500. E isso é através de contrato. Opa, se isso daí está através de contrato, que todo mês a gente fatura aquele cliente R$ 500, ou pode ser qualquer outro valor que mude mês a mês, mas que vocês utilizem contratos, esse nós já conseguimos atender de imediato. Se o usuário do Conta Azul usa uma parte em contratos e ingressa com títulos direto lá no módulo de contas a receber, Uhum. esse que entra direto a gente não faz a leitura. Então, no Conta Azul tem essa particularidade. Não sei se ficou claro aí a explicação. Na verdade, tenho contratos, tenho vendas de orçamentos e tenho financeiro direto. Sim. Eu trabalho com contratos e com vendas de orçamentos. Então, tudo que você transaciona através de contratos, a gente chega na informação. Legal. Mas se eu lançar uma venda avulsa, Uma venda avulsa, não. é porque realmente tem uma forma de você lançar no financeiro sem ser venda e sem ser contrato. E sem ser contrato, É exatamente. uma terceira forma, assim, mais informal, inclusive. Mas, por exemplo, você não consegue emitir uma nota desse valor, entendeu? É um valor que entrou na caixinha ali, por exemplo. Exatamente. Esse a gente não pega, Léo. Então, Mas nem o vendas de orçamentos também não, será? Assim, eu vou descobrir melhor. Eu vou descobrir melhor. Pergunta para Conta Azul também. Se você tem acesso ao pessoal do Conta Azul, Tem. E ele fala assim, ó, API, eu tenho para isso, tudo que ele tiver API e tiver as informações básicas, a gente vai lá e lê. Não tem problema nenhum. Legal. Porque esse processo já funciona. O Conta Azul passa para nós um usuário, e obviamente com a senha, e a gente já começa a fazer a leitura aí de todas essas informações. E sobre a API, ela é aberta ou é através de algum parceiro? Não, ela é aberta, no caso aí do Conta Azul, parte de contratos é aberta. Eles abrem. Não tem nenhum parceiro aí no meio, ou seja, o nosso desenvolvimento trata isso direto. Até porque amanhã tem uma alteração em alguma informação do módulo financeiro. O nosso desenvolvimento já ajusta a nossa integração na hora para vocês não ficarem sem esse serviço. Tá? Legal. Tem mais pergunta, mas eu vou deixar mais gente perguntar, né, Guto? Pode ser? Vamos lá. Não, Léo, você pode perguntar, pode ficar à vontade, porque sua pergunta é de muitos, né? E você já está na operação, isso é bem tranquilo. Não, legal. Então vou fazer então, Francisco. Vamos lá. No módulo de negociação, tem um parâmetro ali que a partir de 60 dias eu dou 10% de desconto, a partir de 90 eu dou 15%. Existe algum filtro ali? E eu já até explico o motivo, é porque nós temos clientes hoje em dia que eles estão saindo da empresa por inadimplência. Ele está devendo muito, ele não está dando conta de pagar, e vários casos, né, assim, tem casos de gente que abre a empresa e para de exercer aquela atividade, e aí a empresa fica, teoricamente, parada, mas não dá baixa no CNPJ, enfim. Perfeito. Falando do serviço de contabilidade, né, não de BPO. Tá. E aí, ele está sendo expulso, vamos dizer assim, por inadimplência. Falou, olha, chegamos em 2 meses, no terceiro mês a gente vai demitir a sua empresa, isso é formalizado e tudo mais. Mas, para a gente convencer ele a pagar, a gente oferece o link de pagamento hoje. Mas se ele não tem cartão e não tem limite, corre o risco dele simplesmente ficar inadimplente. A gente tem que ter esse trabalho de negativar, que é até uma outra pergunta minha. Tá. Tem como filtrar essa regra? Tipo, olha, tem um cliente que ele costuma me pagar a cada 90 dias mesmo. É o perfil dele. Então eu não vou ficar enviando proposta de renegociação para ele para dar desconto para ele. Eu sei que ele vai me pagar. Daqui a 30 dias ele vai me pagar.
Mas tem esse cliente que, se eu não enviar a proposta, eu vou ficar no prejuízo. Tem como filtrar isso, será ou não? Tem. Então, vamos pegar aquele conceito seu da telinha lá de negociação. Vamos imaginar que você tem Vou pegar esse cliente como exemplo, mas pode aplicar para todos. Até 90 dias, você fala, ó, Francisco, eu não vou negociar com esse cara aqui, eu vou esperar os 90 dias. Então, aqueles ranges iniciais, aquele você coloca que você não quer negociar. Você simplesmente não marca e ponto. A partir de 90 dias, aí sim você vai lá e marca, e aí entra nesse nosso processo de negociação, tá? Então, isso é super simples, você que parametriza. O que não dá, Léo, é mais ou menos assim, ó. Entendi. Para esse cliente eu quero fazer esse tratamento, para o cliente tal eu quero fazer um outro. Sim. Aí já começa meio que complicar. Personaliza demais, né, Francisco? Agora, independente dessas regras totalmente automatizadas, porque a nossa plataforma, qual que é o objetivo? Uma vez parametrizado, o pessoal do financeiro não precisa fazer mais nada. De segunda a sexta, ou seja, todos os dias comerciais, naquele horário, a nossa plataforma vai mandar automático. E aí um detalhe que eu esqueci de falar. Quando a gente manda essas cobranças, vamos falar só de cobrança por enquanto. Isso vai por e-mail. Exemplo, mandei lá hoje 100 cobranças. Ao término desses processamentos, o gestor responsável da conta, então vamos supor que você é o gestor responsável, tá? No término do processamento, na sua caixa de e-mail, você fala, ó, caro Léo, nós cobramos todas essas pessoas aqui, ó. Quem foram, quais são os valores, qual que é o e-mail que a gente usou e qual que é o total de cobranças naquele dia. Por quê? Você não precisa necessariamente também entrar no régua. Porque às vezes, você tem 200 coisas para fazer, eu não quero ficar entrando dentro da plataforma do régua. Não precisa. Ao término desses processamentos, a gente manda esse resumo para você, e aí você vai avaliar o que de fato a plataforma está fazendo de forma automática. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, independente dessas cobranças automáticas, você pode fazer a cobrança que você quiser a qualquer momento. Então você fala assim, olha, tem um cliente que é esse específico. Esse carinha aqui, ele me paga só com 90 dias. Hoje deu, 90 dias. Eu posso fazer uma cobrança pontual para ele dando um desconto? Posso. Aí você vai isso é legal. manual, e aí você envia. E aí, mais legal ainda, para esse cliente, eu quero mandar um WhatsApp, mas eu quero mandar do WhatsApp da minha empresa, no caso da sua, Léo. Então, se você tem o WhatsApp Web instalado na sua máquina, você manda o WhatsApp usando o seu número, através da nossa plataforma. Então, o que a nossa plataforma faz? Ela pega todo o template, ou seja, o conteúdo do template, já analisa as informações desse cliente, e você já dispara o WhatsApp direto aí da sua máquina, sem usar nenhum número nosso. É direto. E aí vai ter o link de pagamento que ele já vai clicar e já vai poder pagar com desconto, né? Se eu quiser. Se você já tem o link de pagamento, que é o que você falou que já tem, nessa variável você coloca esse link de pagamento e você já manda o link de pagamento. Legal. Aí vamos imaginar, ele clicou no link de pagamento, sei lá, o link de pagamento direcionou para um banco, abriu um boleto, fez alguma coisa. Ele vai receber esse link, ele clicou, aí você que conhece todo o trâmite dali para frente. Então eu posso deixar uma regra de 90 dias, a partir de 90 a gente começa a dar desconto. Mas tem um cliente que eu posso dar um desconto manual para ele com 60 dias? Pode. Se quiser. Pode. Ó, chegou em 60, esse aqui eu prefiro dar desconto do que chegar em 90. Sim, você pode até montar um template. Primeiro, o nosso sistema, templates ilimitados. Então, Legal. se você deixa um template criado e fala assim, ó, cliente com 60 dias de atraso. Você sabe que aquele cliente você quer usar aquele template. Você usou aquele template, ele manda aquela informação. Porque o template com 60 dias pode ser 10%. O template com 90 dias pode ser 20%. Aí eu estou elucubrando, mas Sim. isso, montar é muito rápido. Criar do template, duplicar, mexer, é super rápido. Tanto é que o nosso pessoal aqui do suporte, quando uma nova empresa entra, eu sempre falo para o nosso time, 30 minutos tem que ser o tempo máximo para você orientar, para você discutir, para ver regras, para configurar, para o sistema estar apto para começar a rodar. É muito rápido. Legal. Tá? Entendi. E a última pergunta é sobre negativação, assim,
Eu aprendi isso essa semana agora, mas só para confirmar mais uma vez, assim, mesmo que eu não tenha emitido nota fiscal, eu consigo negativar o título ou não? Então, consegue, mas aí o que a gente sempre fala, a responsabilidade em negativar um título é do quem está negativando. Uhum. Então, detalhe, você vai negativar alguém, mas você não emitiu nota, você não tem contrato, você não tem nada de documento formal. Tem contrato só, vai. Tá, então, estou elucubrando aqui que o contrato já é um lastro. Uhum. Mas vamos imaginar que você negativou alguém, você, entre aspas, sujou o nome desse alguém, Uhum. a responsabilidade é sua. Porque Uhum. se ele entrar com o processo e falar, meu, Léo, por que você me negativou? Uhum. Eu não contratei nada com você. E tentar provar que não contratou nada, Aí pode ir contra você. Então, o que a gente sempre fala? Negativar é um remédio amargo, mas que cura. Mas para dar esse remédio amargo, quem vai aplicar o remédio tem que ter o mínimo cuidado, que, olha, tem que ter um contrato, tem que ter uma nota, tem que ter uma duplicata, tem que ter uma proposta formal, um aceite do cliente, são todo... Mas aí vocês que já são de BPO, teoricamente todos já sabem o que tem, tem que fazer de lição de casa antes de negativar. Mas isso é importante falar sim. Tá? Maneiro, legal, obrigado. Nada, não por isso. E Francisco, então dentro da plataforma eu já consigo colocar em protesto? Sim, dentro da plataforma a gente consegue negativar e protestar. As duas coisas. Então tem cliente que opta por, eu só quero protestar. Aquele cliente mesmo que eu mostrei agora há pouco, ele fala assim, ó, negativar, puta, eu não gosto muito de negativar não, eu já quero protestar, que eu vou para o cartório. Aí o devedor, ele tem que ter o trabalho de ir até o cartório, pagar as custas cartorárias, que são altas, ele tem essa burocracia para ele resolver o problema. Então, uma vez que você protestou, aquele cliente, você pode ter certeza, se ele continuar trabalhando com vocês, ele vai pensar duas vezes em ficar inadimplente aí por muito tempo. Então, a gente pode negativar e protestar, ou só negativar, aí é o nosso cliente que decide, tá? Bom, como que a gente cobra? Vocês não perguntaram isso, mas deixa eu já entrar nesse ponto aí. Pode ficar à vontade. Toda a parte do régua, se depois vocês acessarem o portal, lá tem toda a precificação, que basicamente nós trabalhamos com o conceito de planos, bronze, prata, ouro, diamante. Qual que é a diferença de um de outro? Primeiro, os volumes de notificações que as empresas fazem por mês. Então, o bronze tem lá X negativações, 100. O prata vai para 200, o ouro vai para 500. Então, você paga uma assinatura e dentro dessa assinatura está incluso esse montante de notificações por e-mail, por SMS, por WhatsApp. Essas notificações, eu dei muita ênfase em cobrança, mas a gente também tem o trabalho preventivo. O que é o trabalho preventivo? Caro cliente, seu título vencerá nos próximos dias. Caro cliente, seu título vence hoje. Então, esse é o preventivo. E às vezes o cliente não paga, não é porque ele é um mau pagador, é porque no meio de muitas demandas, ele acaba esquecendo e não paga. Mas se você tem um trabalho preventivo de estar lembrando, com certeza a sua inadimplência ela também cai. Então, nós temos lembretes, que é isso que eu acabei de falar, nós temos cobrança e nós temos o agradecimento, que é uma forma delicada, bacana. Caro cliente, recebemos aqui, de fato, o seu pagamento, está tudo em ordem, muito obrigado, ponto. Tem clientes que não falam, o cliente paga, não faz mais do que obrigação. Mas aí depende também de cada um de vocês. Então, a gente cobra por assinatura. E voltando na sua pergunta, Guto, como que funciona a negativação e protesto? A gente tem uma assinatura mensal, então o cliente ele vai contratar a negativação, ele paga R$14,90, ele tem direito a uma negativação, um protesto, já está dentro do pacotão. Se ele usa até uma, ele tem toda a plataforma, dashboard, controle, ele paga os R$14,90. Se ele começa a usar mais que uma negativação, mais que um protesto, aí ele paga individualmente. E quando nós temos o êxito, ou seja, quando de fato vocês receberam essa inadimplência, aí nós cobramos 0,99%. Ou seja, é um percentual super baixinho. Que o nosso objetivo agora é começar a ter grandes volumes. Para vocês terem uma ideia, a nossa plataforma hoje do Régua,
valores vencidos de todos os nossos clientes, nós atingimos a semana passada 2 bilhões de reais. Ou seja, é um volume bastante grande. Quantidade de empresas que estão na nossa base, 740 mil empresas. Então, nós estamos colocando um valor baixo porque a gente quer transacionar, ter maior volume, porque a gente já está, entre aspas, desenhando outros serviços. O objetivo não é só fazer o que nós fazemos hoje. A gente quer entrar aí com inovação, que é o que você comentou lá no início do bate-papo, né? Então, a gente sempre tem que estar procurando melhorar, inovar, ver novos serviços, oportunidades. Então, isso é o que a gente faz o tempo todo. Ok? Está respondido, Guto? Ficou alguma dúvida? Minha internet travou aqui, não sei se vocês estão me Travou? ouvindo. Puta, eu não sei se a minha travou. Será que é a minha que travou? Foi a minha. Foi a sua? Tá. Estou ouvindo bem os dois. Tá. Então, Guto, eu não sei o que você perdeu aí, deu para entender? Que senão eu volto na resposta. Travou novamente, Guto? Acho que deve estar voltando. Voltou. Eu pedi a paciência de vocês aí, porque a internet aqui tá difícil. Nossa. Olha que hoje eu coloquei link dedicado e não tá me servindo. Poxa vida. Isso Sério, acontece. Mas você quer que eu volte em alguma coisa aí para que fique claro? Não, travou, picotou, eu entendi. A questão aqui, por exemplo, que eu gostaria de estar falando em cima do que você colocou, do que a gente estava falando de inovação. Tem muita gente agora, Francisco, que está começando o BPO e não tinha ideia que poderia estar oferecendo esse tipo de serviço, que poderia estar utilizando da sua plataforma para colocar uma cesta a mais de serviço dentro do seu pacote. Que basicamente o pessoal inicia com tesouraria, né? Contas a pagar, contas a receber, emite uma nota ou outra. Por exemplo, eu tive um cliente agora recente, eu tive que demiti-lo, mas o que mais ele me pedia era protestar os clientes dele. Clientes, sim. O tempo todo. E eu fui descobrir isso agora, recente, mas assim, existe um universo, né, em volta da parte financeira, de empresas, de cobranças. Isso é muito válido. E para que a gente possa achar vocês, é simples, é bem tranquilo. Sim, bem tranquilo. O próprio site, réguadecobrança.com.br, no momento que vocês entram, fala assim, criar uma conta, na hora que vocês colocam lá as informações básicas, nome da empresa, e-mail, telefone, na hora que clica, já é criada uma conta dentro do nosso banco, vocês já têm acesso à nossa plataforma. Se vocês quiserem fazer um upload também de um volume de títulos, nós temos o trial, ou seja, degustação por 7 dias. Vocês podem entrar, a gente dá uma quantidade de notificações, e vocês realizam os disparos, fazem os testes, aí fala, puta, bacana, gostei. Contrata a solução. Puta, não gostei, não atende, eu tenho alguma particularidade, que é um problema. Zero de custo. Não precisa contratar a solução. Então, é algo muito simples. Por isso que eu falo, hoje nós temos 800 empresas e nós crescemos, em média, 5% todo mês. E o segredo está em não necessitarmos de pessoas aqui do nosso lado para dar atendimento, suporte, que isso é a parte cara, né? Quem trabalha com BPO sabe que gente é o caro. Então, quando a gente tem uma plataforma que ela é inteligente, a gente tem um crescimento sustentável, dá para a gente crescer e atender todo mundo aí com qualidade. Tá? Isso é uma delícia, tem que ser assim mesmo. A Cagiro BPO Financeiro levantou a mão, pode ficar à vontade. Boa noite, gente. Meu nome é Sueli, tá? O Francisco, eu vi a parte do Serasa, eu achei super bacana, porque você faz a notificação no Serasa, e no Serasa você tem que ir até ao site para poder estar fazendo essa notificação. Então, através do seu sistema, isso é super tranquilo, fácil. Agora, na questão do protesto, se eu estou fazendo a cobrança dos meus títulos via banco, o próprio banco pode estar fazendo essa questão do protesto, né, o Francisco? E aí, neste caso, o meu sistema, ele poderia estar protestando esses títulos pelo banco, é que eu não sei, né, quando você tem um RP formal dentro da empresa, o próprio RP já faz essa questão do protesto,
manda para cartório, e aí quando o banco recebe, devolve para a gente, tudo mais. Só não faz essa questão do Serasa aí, que eu achei muito bacana. No caso da tua plataforma, você iria facilitar nesse aspecto. Eu não sei como é que é o OMIE né, com isso. Excelente suas colocações nessa pergunta. Vamos lá. Então, negativação. Quando eu comecei a entender de negativação, eu comecei a acessar o portal da Serasa. O portal da Serasa, para você negativar, eu falo isso para eles. Meu Jesus Cristo, aquilo começa a dar problema. Aí você já está com um monte de coisa, no meio do caminho você fala, desisto disso. E você simplesmente abre mão. Nós ficamos quase 1 ano desenvolvendo a nossa plataforma para que o nosso ambiente fosse totalmente automatizado com a Serasa e tudo aquilo que a inteligência sistêmica permitisse que o usuário não precisasse mais se preocupar, nós fizemos aqui desse lado. Então, hoje, as pessoas que usavam, os nossos clientes atuais, que usavam o Serasa lá no ambiente deles e que usam na nossa plataforma, a percepção é exatamente essa. Fácil, rápido e melhor. Você tem num dashboard muito simples o que você negativou e quanto você teve de êxito. Porque no final, quem toma a decisão, você não quer saber todos os detalhes da operação, como foi, como vai, como... Puta, isso daí, hoje em dia, ninguém tem mais tempo para nada. O que você quer no final? Fala, amigo, esse remédio que eu apliquei, deu resultado? Ah, deu, tá aqui no dashboard, ó. Aquele cliente que eu apresentei, negativou R$1 milhão, recuperou 900 mil. Puta, isso daqui bacana. O problema é, negativei 1 milhão e eu não tive nada de retorno. Puta, cancela esse serviço que não serve para nada. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos no segundo ponto que você comentou em relação a protestos. Sim, os bancos, alguns bancos, já têm essa inteligência que ele já manda isso para cartório. Então, detalhe, no seu sistema você já tem isso contratado com o banco. Nem sei se tem, mas vou imaginar que tem. Lá com o Itaú, com o Bradesco, lá com a Caixa Econômica, qualquer banco. Você pode usar o serviço de protesto aqui na nossa plataforma? Pode. Faz sentido você fazer 2 protestos do mesmo título? Não. Então, o que você tem que fazer? Ó, banco, eu não quero que você protesta aí. Ah, quanto que eu pago para o banco? Eu pago X, tá na plataforma do Rega, eu vou pagar Y, vale a pena? Vale a pena, eu mudo. Ah, não vale a pena, eu continuo no banco. Então, isso você tem que avaliar, Sueli, para ver o custo envolvido, quais são os controles, aquilo que o banco te oferece, versus aquilo que a nossa plataforma pode te ajudar. Então, tá, porque você tem a cobrança um pouquinho diferente na parte na hora de protestar, isso que eu queria entender. O que acontece? Ó, o Régua, ele não emite um boleto. Tá. Então, o primeiro ponto. O banco, você está lá com o banco, ele emite o boleto. Sim. Vou falar de boleto. Então, aí você tem outro serviço, ó, além de emitir o boleto, você vai cobrar, você pode protestar também. O Régua aqui não. O Régua, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse boleto que você emitiu no banco, e jogar lá. Vai ler lá do sistema e vai jogar na nossa plataforma. No momento que ele joga na nossa plataforma, ele traz algumas informações, e-mails, número de telefone, Sim. Qual que é o cliente, tudo mais, e detalhe, as informações também referentes a tudo aquilo que a gente precisa protestar. Tá. Então, a gente pode protestar no nosso ambiente. Certo. E aí, existe essa cobrança, a cobrança é individual, se for para protestar cada título, vocês vão cobrar diferente. E aí, qual é a lição de casa? É ver quanto que você tem para o banco, né? Quanto que o banco vai te cobrar, vai depender de uma série de negociações. Negociações, exatamente. E o de vocês. Exatamente, é isso aí. Tá. O que eu mais gostei, né, foi a parte de cobrança anterior, né? Que é você não aquele de mandar fazer o lembrete, porque isso algumas plataformas já fazem, sim. Mas a de estar o tempo todo monitorando isso e mandando, eu achei isso, nem todos os RPs fazem, a não ser que você faça um RP específico para a tua empresa com essas características, né? Exatamente. Boa parte dos RPs, eles não têm isso. Não. E tanto é que nós temos integração com vários RPs. Entendi. Não tem isso.
E aí, detalhe, quando você pega o inadimplente, vamos pegar um único cliente. Dentro do nosso sistema, você já consegue visualizar quantos e-mails você mandou para aquela pessoa, quantos SMS, quanto WhatsApp. Por ali, você já tem um termômetro, você fala, estou gastando energia nesse cliente, Sim. desse jeito não vale a pena. Então, vamos entrar com o que eu falo, o remédio amargo. Vamos negativar, vamos protestar. Você pode fazer os dois. Entendi. Então, isso fica fácil aqui na nossa plataforma. Por isso que hoje, nós temos integração com vários RPs, porque os RPs não têm isso. A sua plataforma é um complemento dos sistemas de RPs que existem no mercado, que são fechados, mais simples e tudo mais, né? É um complemento mais sofisticado, porque aí ele te dá dashboard, ele te dá uma métrica de como está a sua cobrança, né? Exatamente, Sueli. E os RPs, eles poderiam desenvolver tudo isso? Teoricamente poderia, mas o core business é isso. Puta, não compensa. Porque hoje, o Régua, a gente sobe praticamente com novas versões todos os dias. Todos os dias. Entendi. O RP fala, puta, eu não quero ficar focado aqui nisso. Então, nós somos especialistas nessa parte. Nisso, exatamente. É muito melhor você fazer essa parceria com vocês, porque vocês são especialistas e vão trazer toda a inteligência em relação à questão da cobrança em si, né? Exatamente. Muito bom. E para alguns escritórios, nós temos parcerias também. O que significa hoje? Nós temos parceiros em Minas, no Mato Grosso, em Curitiba, alguns estados, que as empresas que oferecem a nossa solução, a gente tem um critério de comissionamento, que é o que nós chamamos de contratos de parceiros. Ah, tá. Então, vou imaginar que você tem um escritório que atende muitas empresas. Ah, Sueli, vamos conversar aqui. Quantas empresas você está atendendo? 200. Estou elucubrando aqui. Sim. Será que faz sentido você começar a apresentar essa nossa solução? Prestar esse serviço, né? Serviço? Ah, faz. Então, detalhe, a gente pode assinar um contrato. Nós temos um parceiro em Minas, que eles são um RP específico de empresas concreteiras, ou seja, que vende concretos, é um negócio maluco. Eles atendem praticamente todas as concreteiras, e eles que desenvolveram esse sistema. Eles nos conheceram através da internet, eles falaram, olha, eu quero usar a solução de vocês, mas eu quero usar o conceito de white label, eu não quero que vocês tenham nada de contato com o nosso cliente. Dá para fazer? Dá para fazer. Nós desenvolvemos o conceito de white label, hoje eles que vendem, hoje eles que treinam, eles fazem tudo, eles que cobram, e no final a gente inverte, né? Nós que cobramos um valor por eles estarem usando aqui na nossa plataforma. Ah, tá. Entendi. Nós somos flexíveis nesse sentido que a gente trabalha de tudo que é jeito, desde que, obviamente, fique bom para os dois lados, né? O Guto, funciona igual de cartão de crédito, né? O trabalho dele, igual de cartão de crédito, porque o cartão de crédito, os cartões, né? Os cartões, ele hoje tem algumas empresas específicas só para poder fazer a cobrança e a auditoria, né? Na verdade, a conciliação e a auditoria dos cartões, né? Então, vocês trabalham da mesma maneira, só que só específico de cobrança. Muito bom. Perfeito. Interessante, gostei. Muito bom, obrigado. Isso ali, muitíssimo obrigado pela sua pergunta, ela foi deveras importante aqui, muito interessante, e assim, do que você falou de cartão, a gente trouxe um especialista ali sobre a Confere Card, né, ela faz auditorias de recebíveis, é bem interessante também, não sei se você pôde acompanhar na época, mas está no nosso canal no YouTube, você pode estar verificando. Depois eu vou verificar, sim, eu já vi de outras, né, já fiz a pesquisa, é muito interessante, também faz parte da régua de você estar oferecendo de serviço para as empresas. É uma cobrança diferente, Francisco, porque, por exemplo, no seu caso, você atende mais empresas e tudo mais. No caso dos cartões, aí atende mais o comércio em geral, porque o comércio em geral trabalha com os cartões, né? O e-commerce da vida aí que exatamente. Isso daí, e conciliação, quem não conhece o que não dá muita ênfase nisso, mas diz que é em torno de 10%, né? É uma coisa de louco aquilo, né? 10% de erros, né, que tem. Erros, é verdade. Muito bom. Legal, Francisco, muito bom. Obrigado.
Léo, quer fazer mais uma pergunta, Léo? Fica à vontade. Pode ser duas? Depende. Vocês, como é que tá o seu bule de Não, café eu aí? Tá estou cheio? à disposição aqui, eu não sei o público aí como tá. Eu com o tempo não se preocupe, não. Pode ir perguntando. Maravilha. Manda ver, Léo. Tô pensando na conta azul aqui, né? Hoje em dia a gente, 90 e, sei lá, 5% dos clientes a gente usa a conta azul. Tá. E aí, uma solução, caso essa API não seja liberada para onde não é módulo de contratos, talvez seria subir um arquivo de remessa dos boletos emitidos. É um caminho muito diferente, né? No caminho da API ali, são caminhos bem diferentes, né? São bem diferentes. O que a gente pode... exatamente o que você falou, nós temos hoje com o sistema Domínio, que é da Thomson Reuters. Sim. Eles têm cobrança lá dentro. A Domínio, eles desenvolveram um relatório que esse arquivo sai já no layout do Rego. Então, o usuário vai lá, exporta o arquivo e já está no layout do Rego. Então, se de repente passar para alguém do Conta Azul e falar, olha, eu tenho aqui, eu quero usar tudo dentro do Conta Azul, só que eu quero que você me exporte um arquivo nesse layout. Se o arquivo de saída do Conta Azul for o nosso layout, só tem o trabalho de exportar e importar, que é o que a gente tem na Thomson Reuters. Então, os clientes de domínio, funciona desse jeito, fazendo uma analogia com o que você acabou de falar. Então, nós temos o domínio, temos o Onvio, temos a conta azul. Tá, legal. Porém, a gente não usa o módulo de cobrança da domínio. A gente faz tudo dentro da conta azul. Então, se houvesse uma forma do domínio ler a conta azul e exportar para a régua, seria legal. Legal. Assim, estou te perguntando porque eu conheci uma outra solução parecida, mas eles trabalham só com um arquivo de remessa e retorno, entendeu? Entendi. E aí é um pouco limitado, porque aí tem um retrabalho de enviar a remessa para o banco e para outra solução. Tá. Enfim, enfim, né? Não precisa entrar em detalhes aqui, mas eu estou gostando muito da solução da régua, justamente por causa dessa automatização da baixa. Deu baixa, pagou, a régua fica sabendo. Isso, perfeito. E por causa do cadastro também, que vai ser atualizado automaticamente, né? Pelo que eu entendi. Isso, atualizou o cadastro lá, já traz para cá. Quem está no contrato, né? Quem está no contrato vai vir ali a razão social, CNPJ, endereço, e-mail, tudo do cliente vai vir sozinho para a régua, né? Sim. Nessa outra solução, não. A gente tinha que alimentar manualmente, atualizar os dois cadastros ao mesmo tempo, assim. Então, eu estava avaliando um retrabalho muito grande, sabe? O melhor caminho, Léo, se você tem acesso ao pessoal do Conta Azul, mais área de tecnologia, colocar essa demanda novamente para eles. Se eles liberarem API, a gente puxa isso, está resolvido. É muito rápido. Eu vou tentar, assim, com certeza eu vou tentar olhar isso. E a segunda pergunta é sobre o bom controle. Esse RP que é relativamente novo, pelo menos para mim, a gente conheceu há muito tempo, tem gerado muita discussão, muita gente tem testado. E o que mais me atraiu no bom controle foi justamente 3 funcionalidades. Uma delas é a gestão da inadimplência. Eles têm um CRM de cobrança ali, que você cria tarefas e... né, enfim, a pergunta é, na integração do Régua com o bom controle, o que o Régua tem que o bom controle não tem? O que o Régua oferece além do que o bom controle já oferece? Então, além do bom controle, nós temos esses serviços de negativação, de processo, de negociação, de acordos, de consultas, e nós estamos integrados com ele. Vocês terem uma ideia, o bom controle, quando eu conheci o dono do Bom Controle num evento que eu fui em Florianópolis, inclusive era um evento da Conta Azul, isso vai fazer 1 ano e pouco, e eu conheci a empresa, gostei, o sistema, bacana, intuitivo, e eu peguei, num primeiro momento, a minha ideia era migrar todas as empresas que eu tinha no BPO, aqui no nosso BPO, e levar para o Bom Controle. Só que o Bom Controle não é um sistema parrudo. É só serviço. É só serviço, já não aceita mercadoria, mesmo serviço. Não. Aí, eu falei, não dá para levar tudo. Então, hoje, nós aqui
somos usuários também do Bom Controle. Que legal. Empresas que temos poucas transações e trabalham só com serviço, exemplo, lá no comecinho eu não falei de holding. Puta, holding, o que tem na holding? São as participações, são as equivalências patrimoniais das outras empresas, o transacional é muito baixo, emite-se uma nota, uma nota por... Putz, isso daí levei tudo pro Bom Controle, porque o custo do Bom Controle é um negócio impressionante. É muito baixo aquilo lá. Eu falei, não paga nem o custo de desenvolvimento. Eu não sei nem como dá dinheiro. Eu falo pro dono da família, ó, você deve estar colocando uma bala de dinheiro todo mês, porque o sistema é muito barato, mas funciona. Então, respondendo a sua pergunta, Léo, hoje, o que tem de bom? Tudo integrado, e essa parte de utilização de serviços, de consultas, negativação, protesto, negociação, agora arbitragem, ajuizamento, fica tudo integrado com o Bom Controle. Não tem nada de retrabalho. Não é um complemento, que é o termo que a Sueli usou. Ah, você é um complemento do RP. É um complemento do RP. E o Bom Controle está no mesmo lugar. Então, a régua de cobrança, os envios automáticos por e-mail, e se eu não me engano, eles até enviam pelo WhatsApp também, não tenho certeza, porque eu nunca usei. Fica com eles, né? Continua com eles. Algumas partes ficam ali dentro daquele módulo de gestão de cobrança que eles têm, um módulo de gestão de inadimplência, não sei o nome que eles dão. Aquilo continua funcionando. Eu acho que o WhatsApp eles não mandam de forma só se eles implementaram algum serviço novo, porque o WhatsApp é um negócio complicado. Porque a gente tem todo um processo de banimento do Facebook, que é da Meta, é um negócio, a gente tem bastante dor de cabeça com isso daí. Tanto é, hoje a nossa plataforma de envios de WhatsApp deve passar de mais de 10 mil números de celular, porque quando a gente manda cobrança, e aí tem denúncia, aí tem bloqueio, isso cai no Facebook, o Facebook vai lá, pum, tira o número, bloqueia. E a gente tem que usar outro número. Então, eu não sei se o Bom Controle tem. Isso é um custo caro e complexo. Mais uma, Guto. Manda lá. Peraí que eu esqueci, vamos lá. Lembra. API, Bom Controle. Ah, tá. A precificação. Eu olhei no sistema que o plano diamante são 2.000 e-mails, SMS e WhatsApp. Isso. Como que é essa conta? 2.000, somando os três? Somos três. Então, eu tenho 544 hoje, se eu não me engano, clientes na base. São 544 boletos que o Conta Azul emite automaticamente todo mês. Tá, todo mês. Então, a pergunta é, para esses 500, vamos arredondar para 500. Para esses 500 clientes, o que você quer de fato fazer com esses clientes? Você quer mandar lembrete para todos? Não, porque o Conta Azul já faz. Já faz, então ok. Você quer fazer cobrança? Ah, quero, mas desses clientes, dos 500, quanto de fato são inadimplentes? 10%, estou elucubrando. Então, você vai mandar só para 50%. Então, eles... Desculpa te interromper, Pedro. Pode continuar. Então, para esses 50, aí vem outra pergunta. Ô, Léo, você quer mandar cobrança por e-mail, por SMS, por WhatsApp, ou você só quer mandar só por e-mail? Ah, você quer mandar só por e-mail. Então, você só vai consumir 50. Então, esse é o processo. E aí vem uma outra perguntinha ainda. Léo, você quer fazer a primeira cobrança no primeiro dia que venceu, você quer mandar? Quero. Ah, qual que é a segunda? Ah, eu quero mandar com 2 dias. Ah, qual que é a terceira? Eu quero mandar com 5 dias vencidos. Então, vai depender da quantidade de ações que você vai colocando para cada uma cobrança. Então, essa resposta do volume não é tão rápido, que vai depender de vocês. E aí você que vai calibrando. Então, como funciona? Você tem lá um dashboard que ele vai te demonstrando, ó, você contratou 2.000, você já usou hoje 200, amanhã você usou 300. Ah, tá. Você falou, opa, peraí, então eu vou mudar. Quando atinge 80%, o sistema manda uma notificação, Léo, você atingiu 80% do seu volume contratado. Você quer ter necessidade, você quer ter interesse em fazer upgrade, ou seja, com um plano, contratar mais notificações, ou simplesmente você vai rever suas regras. Ou você fala assim, ó, régua, na hora que atingir os 2.000, o que a gente faz? A gente bloqueia naquele mês, e aí a gente só libera o envio para o próximo mês. A gente tem até uma particularidade. Vamos imaginar que você contratou 2.000, você já atingiu 1.900. Aí hoje,
você vai mandar 300 disparos. Uhum. Puta, nós não vamos bloquear os 2.000 exatos. Nós vamos mandar os 300, vamos ultrapassar que vai dar os 2.200. Eu falei, Léo, você atingiu. A gente não vai nem cobrar esse adicional. Uhum. Mas já fica esse ponto de alerta que vocês estão usando mais do que o que vocês contrataram. E aí sim se avalia se faz sentido vocês reverem aí os volumes e que adquiriram aqui no Rego. Então, resumindo, eu posso enviar somente o WhatsApp, somente para quem está devendo, somente para quem está devendo há mais de 10 dias. Pode. Aí você faz a regrinha. A partir de 10 dias eu vou enviar só para quem está devendo. Só para quem está devendo. Aí vai dar em uns 200, 300, que seja, né? Aí tudo bem, aí você contrata o volume só para aquilo. Então você quer fazer um movimento pontual. Então você tem toda a nossa plataforma. Legal. E você vai usar só de fato aquilo que você precisa. Legal. Tá? E com certeza não precisa nem perguntar. Se tiver um volume acima de 2.000, existe aquele plano Sim, a precificar, né? A consultar, né? Tem empresas aqui, para você ter uma ideia. O maior acionista, não. O acionista hoje do Régua usa por mês 130 mil notificações. Inclusive, ele acabou adquirindo o Régua porque ele viu o valor agregado na empresa dele, no grupo, Uhum. e um RP chamado Signet. Uhum. E aí eles falaram, pô, mas isso daí a gente não tem no nosso RP. Eles começaram a usar o nosso serviço, começaram a ver valor agregado. E aí, obviamente, eles acabaram se tornando um investidor dentro do nosso grupo. E hoje ele é uma das empresas que mais usa a nossa plataforma. Tá? Legal. Bom, mais alguma pergunta, dúvidas? Francisco, só uma. Você fala muito bem, tem uma solução fantástica, tem ali a questão da... Não, pô, imagina, você tem uma experiência, uma bagagem muito grande. As horas de curso que você ministra estão em qual plataforma? Eu quero ver um curso seu. Tem algum curso disponível? Eu estou longe de administrar alguma coisa de cursos. Para você ter uma ideia, até um negócio feio aqui, falar para vocês. Eu não sou de ficar colocando nada em redes sociais, eu não posto vídeos. Inclusive, quem atende os clientes, na verdade, é mais o meu pessoal aqui de suporte. Eu acabei entrando nesse grupo aqui, esse bate-papo, que foi até convite do Rodrigo, o Montezuma, que ele falou super bem do grupo, falou, pô, mas tem um grupo de BPO, vai lá, tal, para trocar umas figurinhas, para apresentar que você tem uma vivência. Mas eu sou uma pessoa meio reservada, então eu não faço curso. E detalhe, há 5 anos atrás, eu era também professor universitário, coordenador de cursos de ciências contábeis, controladoria e tudo mais, mas eu parei de dar aula e falei assim, aula eu não quero dar mais. Então, hoje, o meu brinquedo, eu volto a repetir, né? Meu brinquedo preferido é a plataforma de régua de cobrança, mas em relação a BPO, experiência, isso, vocês podem contar comigo, eu tenho experiência, trocar figurinhas, e o que me motiva aqui é a gente abrir portas para parcerias, ou seja, o que de fato, às vezes, vocês visualizam, mesmo na nossa plataforma, puta, Francisco, tem um serviço aí que eu acho que ficaria legal, puta, tem um serviço aí que você presta hoje que daria para melhorar. Então, isso é o que a gente faz todos os dias. Recentemente, teve um cliente grande, uma empresa de energia solar gigante. Ela falou, puta, Francisco, eu queria que a gente exportasse os dados do seu sistema para uma planilha, porque nós queremos fazer outras avaliações gerenciais, mais dinâmicas. Eu falo, não tem problema. A gente desenvolveu, eu nem mostrei para vocês, mas dentro da nossa plataforma, você faz a consulta que você quiser, apertou o botão exportar, manda para uma planilha Excel e você trabalha lá. Ou seja, é algo até comum em alguns RPs, mas nós não tínhamos, porque isso consome processamento, enfim, tem desenvolvimento, mas eu falei, faz todo sentido. A gente foi lá e desenvolvimento. Isso dá trabalho, mas coloca na fila, porque é algo que não dá para remar contra, é um negócio meio que básico. Então, essa troca de figurinhas, para mim, é importante, até para visualizar a necessidade que as empresas têm. Se a gente coloca aqui no grupo, faz sentido, vemos valor agregado, a gente desenvolve, coloca em produção, e na maioria dos clientes a gente nem cobra esse desenvolvimento, porque a gente está, na verdade, permeando aí para todo o nosso grupo de empresas, que são as 800 empresas clientes aí da nossa solução. Legal.
O café, Francisco, ele é um grupo pequeno. Quem faz o café são os membros, tá? Legal. É um grupo muito colaborativo. Tá. E a nossa surpresa está sendo o seguinte: não só os empresários de BPO, controles e contadores que fazem parte hoje do café, mas também muitas ferramentas que acabam fazendo parte do café e utilizam do café para estar crescendo. Porque qual que é o nosso intuito aqui dentro? Cara, é fazer com que o Léo cresça, que a Sueli cresça, que todo mundo aqui cresça. Então, assim, por mais que a gente seja do mesmo segmento, cara, é belo ver essa troca de figurinhas, esse crescimento mútuo, essa ajuda. Então, assim, você entrando no grupo, o pessoal entra em desespero, né? Você vai ter que criar uma plataforma, porque, olha, é Ó, muita pergunta, é muita coisa ali dentro. vamos. E, assim, a gente está criando um projeto chamado Cafeteria de Ideias, Tá. né? E dentro dessa cafeteria de ideias, a gente tem ali um espaço que a gente coloca o nome de café, mas acrescenta com um class. Igual o último que a gente teve foi um Ristretto Class, que é o nome de café Ó, com acompanhamento Só que o que que é legal? Pô, você falar de uma coisa que você gosta. Vamos pegar aí a regra de cobrança. Só o pouco que você falou para nós hoje, as ideias, os insights que você deu, cara, já daria uma super aula, ou pelo menos um super Ristretto Class. Já daria ali 3 horinhas de aula que, cara, com certeza, todo legal, mundo que está nesse meio do BPO, se não escutou, deveria escutar, deveria ver, porque, legal. assim, é uma ferramenta que agrega valor, que para nós que estamos começando, muitos de nós não tinham ideia de que isso poderia existir. É como eu te falei, o pessoal está preso ali, não digo preso, né? Mas quando se inicia, ou quando se toca uma determinada operação, um determinado nicho, fica no básico, né? Que é tesouraria, que fica ali na questão de cobrança e tudo mais, mas ter uma ferramenta como essa só tende a fazer com que o grupo cresça. Então Ah, fica o convite, tá, caso você queira trocar ideias obrigado. depois para falar um pouco mais da régua de cobrança, nós ficaríamos muito felizes. Legal. E só temos a agradecer todo o tempo que você teve conosco hoje. É legal, que bom encontrar mais alguém que não curte muito aparecer. Eu não gosto, mas infelizmente o pessoal me empurrou para esse aqui, eu tenho que aparecer também. É verdade. Mas isso que você falou, assina embaixo, faz todo sentido, Guto. E detalhe, a semana retrasada nós estávamos no Espírito Santo. A gente fez a exposição aí do Régua no Conselho Regional do Espírito Santo, foram várias empresas, vários RPs. Quando tem eventos que participam vários RPs que nós não temos integração, esses eventos eu faço questão de comparecer. Então, a semana retrasada, nós tivemos no evento, e nós já estamos desenvolvendo uma possível integração com o RP Alterdata, que a gente não tem hoje, com o IOB, que estava meio que parado, porque na época me fizeram uma proposta, eu achei que os valores eram bem baixos, eu não dei andamento, mas encontrei esse pessoal do RP lá na IOB, a gente retomou. Então, esses encontros, às vezes criam algumas coisas. Eu comecei a atender um grupo de empresas do agro. O agro é um negócio gigantesco, tanto é que nós temos aqui um grupo que na hora que eu vejo os valores envolvidos, é um negócio absurdo. Eles começaram a usar nossa solução, já estão com 10 concessionárias, e no começo desse ano não, desculpa, no final do ano passado, me convidaram, inclusive, para ir para Israel falar de tecnologia. Israel era um lugar que eu nem imaginava ir, e nós ficamos mergulhados uma semana em startups em Israel. Eu cheguei à conclusão que nós estamos anos-luz na frente do pessoal lá em Israel. É umas coisas assim, se eu começar a falar de projetos, o que eu vi, eu falo, meu Deus do céu, eu voltei para o Brasil com uma visão completamente diferente de tecnologia. Então, essa troca de informações, ela é rica nesse sentido. Então, o Léo estava falando do Conta Azul, aí você vê que já entrou no Bom Controle, porque o Bom Controle eu conheci um cara lá no Sul. O Domínio, que é exatamente uma ideia de exportar o arquivo, eu conheci num outro evento também, acho que foi em Florianópolis. Então, isso é o que, de fato, a gente acaba vendo valor agregado na sua solução, independente se é empresa de tecnologia, se é BPO, porque hoje nós temos os 2 pilares, a BPO e empresa de tecnologia. E para quem está em BPO, aí vale um ponto até para reflexão. Qual que é o meu sonho de consumo? Receita recorrente. O que significa receita recorrente?
Se você não fizer absolutamente nada, todo mês você tem aquele valorzinho. Agora, um BPO, eu sou diretor financeiro também no outro grupo, que eu estou como BPO, mas estou como diretor financeiro. Se eu ficar doente amanhã, essa receita provavelmente ela vai secar, porque depende que eu vá lá, que eu interaja, que eu faça. Receita recorrente, não. Então, o que nós aqui, empresários, donos de negócios, como BPO, fazemos para que isso continue andando de uma forma sustentável? Então, uma das dicas que eu dei, contrato de parceria é algo sustentável. Porque se um BPO, vamos imaginar a Sueli indicou algumas empresas, nós fechamos negócio, é valor agregado para o Rego, é valor agregado para a Sueli, e a empresa da Sueli vai ter uma remuneração, entre aspas, recorrente, com esforço, não digo zero, mas próximo de zero. Na verdade, só aproximou o elo, fechou, e o valor agregado, o negócio anda. Então, é um formatão aí, tem tudo a ver com o que você fala, Guto. Então, esses bate-papos são interessantes nesse sentido. E o próprio Rodrigo, já deve ter apresentado para vocês que ele tem uma solução de BI, e nós já fizemos essas parcerias, eu com ele também é parceiro de algumas contas, assim como ele atende vários clientes do Conta Azul, do OMIE e tal, e a gente participa, ele mesmo, acho que estava semana passada, num evento chamado Café com Produto na OMIE. O ano passado também me convidaram para esse café com produto, que a gente vai lá, entrevistado, faz perguntas, respostas, explica o que é a solução, e isso tudo dá retorno. O OMIE mesmo, praticamente toda semana entra novas empresas na nossa plataforma, com esforço zero nosso. Simplesmente o usuário vai lá, vê na plataforma, que é a solução, tem um vídeo explicativo, contratou, integrou, o nosso pessoal aqui, meia hora, explica como funciona a solução, ligou lá os bits e bytes, pronto, está feito. Então, isso é valor agregado, isso é o que visualizo, isso é o que eu trabalho, que a gente fica o tempo inteiro falando como que a gente pode fazer melhor com um esforço menor e ter um resultado, obviamente, atraente. Só tem um detalhe, Francisco. A sua régua de cobrança não tem, OMIE não tem, Conta Azul não tem, agregado ali um grupo de network chamado Café com BPO. É só o que está faltando. Então já... É só o que está faltando, então, porque é um local gostoso, cara, para você aprender, para você crescer, para você trocar figurinha com outras pessoas, ou seja, é um ambiente colaborativo. É só o que está faltando ali, um detalhe, é um cafezinho na porta de entrada desses RPs tudinho aí, para a gente poder estar crescendo. Então, vamos lá. Esse primeiro passo foi dado, Guto, e o que eu tenho aqui, pelo menos presente, isso é super importante para mim. E o outro ponto, saindo um pouco aqui da caixinha, hoje eu viajo muito, muito. Faz 3 semanas eu estava na Europa, fiquei 40 dias fora. Então, de onde eu estiver, dá para a gente fazer online, dá para a gente fazer cafezinho, dá para a gente tocar a vida, que continua, não precisa ser nada presencial desde que a gente tenha disciplina. Então, esse grupo aqui, eu acho que tem tudo para a gente ir nesse caminho aí que você comentou. Mas foi mega feliz aí com o convite, com o grupo, com a interação aí de vocês, e contem comigo aqui. Você tem meu WhatsApp direto, fica à vontade. Eu agradeço, Francisco, que assim, só para você ter ver, olha que interessante, o Conta Azul, né, que o Léo estava falando agora há pouco, ele é membro do café, assim, como todo mundo, né? Basta entrar no grupo ali do WhatsApp, ele já é membro, você também, então, assim, todo mundo está convidado para participar para ser membro, só que, olha que legal, dia 31, a gente vai ter um café turco. Você é um cara viajado, você sabe como é que é feito um café turco, né? Tá, vamos lá. Então, o que acontece? A gente convidou o Conta Azul, eles toparam, né? A gente vai fazer um café turco com eles, assim, em vez de chegar e falar, a gente vai fritar o Conta Azul, a gente vai fazer perguntas ali difíceis, né? Vamos fazer um café turco que é mais aconchegante, né? É mais difícil. Tomar um café com bastante borra de café ali. Então a gente vai pegar e vai fritar eles no próximo encontro. O pessoal vai falar assim, olha, tá errado nisso, eu gostaria daquilo outro. No dia que você quiser um cafezinho turco com regra de cobrança, você me avisa. A gente põe você na parede também, sem nenhum problema, para todo mundo aqui crescer. Então, vamos. Dia 31, se puder, eu tô dentro também, viu? Eu tô pai do encontro. Pode.
Pode. Ô, Francisco, a oportunidade de você falar assim, Conta Azul, 31 de julho, cadê a API? Exatamente. Vou cobrar em rede nacional. O limite é hoje. Perfeito. Dia 30. Falei, dá tempo ainda. Ó. Se vocês liberarem agora, ó, vocês estão com nota 10 aqui. Mas Justamente. bacana, muito bom. Excelente. Mas, muito obrigado, Francisco. A ideia é fazer com que todo mundo cresça no que o café pudesse colocar à disposição. Café que eu digo todos nós, né? Porque não sou eu. O grupo é feito por mais pessoas e hoje você vê a participação da Sueli, do Léo, eles que tocaram as perguntas. Eu fiquei extremamente aliviado, que eu ainda estou aprendendo a entrevistar, sabe? É uma coisa nova para mim. Tá indo bem, super bem, super bem. Mas legal. Então, assim, é um grupo que, a gente se coloca à disposição. Estamos muito felizes aí de ter conhecido a regra de cobrança, de estar trocando esse papo, de ver possibilidades mais para frente ali, da gente talvez tocar uma cafeteria de 10, outras pessoas conhecerem. É sempre bacana estar escutando. O Rodrigo é outra pessoa que eu falo para você, é fantástico. Uma pessoa assim, fora da curva, sempre tem ajudado a gente. Ele foi, eu acho que, um dos primeiros membros do café. Quando o café tinha 9 pessoas na sala, ele era o nono integrante ali do café, bem interessante. Tem muita cara dele o café. Eu tiro o sarro dele que falou, Rodrigo, você tem que contar que você apanha de mim no tênis, porque de vez em quando a gente joga tênis. Mas a última semana quem apanhou fui eu. Eu falei, então não precisa falar nada hoje. É mais tranquilo. Bacana. Perfeito, pessoal. Muito obrigado aí. Desculpa que a gente acabou até se estendendo no tempo, não sei aí a disponibilidade das pessoas, mas eu acho que foi super produtivo, sim. Pelo menos do meu lado aqui foi essa conclusão que eu tive. Não, foi maravilhoso. E aqui o café ele dura enquanto tiver café no bule do entrevistado. Convidado. Enquanto tiver café aí, a gente vai tocando. Tem muito café, então. Não, mas maravilha. Fechado. A Valessa aqui falou muito bom, o Diego disse que gostou muito também. Obrigado. Não consegui colocar no YouTube a transmissão ao vivo, ficou falhando, mas está gravado. Então a gente vai subir na íntegra todo esse conteúdo nosso, a gente vai estar compartilhando. Com certeza quem perdeu, a gente vai estar comentando dentro do grupo, vão poder reassistir, vão poder ver. Legal. Então só tenho a agradecer, Sueli, eu que tenho que agradecer a sua participação, viu? Obrigado, Sueli. Boa. Sempre que puder, eu vou estar aqui para ajudá-los, pode ficar tranquilo. Tem muito tempo de experiência e aí é fácil para a gente visualizar essas questões todas. É muito bom. Legal, obrigado, Sueli. Eu adoro financeiro, adoro. Muito bom, legal. Muito bom. Obrigada, viu, gente, pelo trabalho. Muito bom. Nós que agradecemos. Obrigada. Então é isso. Palavras finais, muito obrigado. Fica com você a despedida, meu caro. E finalizamos nosso café. Muito obrigado a todos aí pela paciência e contem comigo. Acessem o Régua de Cobrança, lá o portal. Não, maravilha. Um abração. Até mais. Ótima semana para todos. Igualmente. Tchau, tchau, meu caro. Até mais. Tchau, até mais.